aí galera, tudo bem? É com muita alegria que hoje eu inicio esse projeto incrível, o Full Face Cast, o podcast da Face Unique, e para falar diretamente com você, que é cirurgião dentista. E nessa nossa proposta, vamos fazer um papo bem leve, bem descontraído, tá? Bem assim com a minha cara. Claro, trazendo assuntos técnicos e inovações, mas também queremos estourar um pouquinho da bolha que está dentro de você e da nossa odontologia, né? E falar sobre nossos valores, propósitos e também sobre negócios. E para me ajudar nessa condução, enriquecer ainda mais este papo, teremos sempre que possível a presença de um dos nossos franqueados, aqueles que se destacam ou estejam envolvidos com os temas, todos da odontologia. Por isso, fique ligado, pois nosso compromisso é sempre ter aqui pessoas que agreguem de alguma maneira nas nossas vidas e que no mínimo nos levem a refletir sobre os temas. E posso te garantir já de saída, tá? A gente vai começar com a chave de ouro. Confere aí. Deus e o diabo na terra, seu guarda-chuva sem bandeira, bem ou mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé, no que eu não vejo eu ainda levo fé. Bom, bem-vindo amigos, que prazer estar aqui nesse primeiro episódio do nosso Full Face Cast. É uma honra estar aqui com essas pessoas que estão sentadas aqui comigo. É um projeto incrível que a gente vai divulgar um pouquinho do nosso mundo odontológico, do mundo de sonhos e realizações. E para sentar aqui comigo nessa mesa hoje, nesse primeiro episódio, eu quero falar para vocês que são pessoas muito queridas na minha vida, um amigo meu, um irmão meu, uma doutora muito querida que trabalha com a gente, e o meu sócio, o Cris. Bom dia, Cris. Vou apresentar o Cristiano Maceto, que é o CEO de operações toda da iocare e da Face Unique. E aí, Cris, o que você acha que nós estamos fazendo de bom agora nesse projeto? Acho que é incrível a gente poder estar aqui, é incrível a oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre esse tema, né, que pra gente é muito valoroso, e a oportunidade de estar com uma figura como o Jaime aqui, aprender com ele hoje, trocar essa bola com ele, vai ser demais. Isso aí. Do meu lado está a doutora Carla Bianca, de Gaspar, da Face Unique de Gaspar. E aí, Carlinha, bem-vinda a São Paulo. A São Paulo, né? Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, né? A gente vai conseguir hoje trazer um pouco, né? Aprender com a experiência do Jaime, né? Com toda essa trajetória linda que ele tem, né? E mudar um pouco essa questão trazer para as pessoas esse novo conceito da odontologia, né? Uma odontologia de propósito que envolve muito a Face Unique, né? Então, acredito que vai ser muito incrível. Obrigado por você ter vindo. E nada poderia ter sido melhor do que propósitos e sonhos de trazer o Jaime, uma das pessoas que eu mais tenho carinho. Eu olho para você, Jaime, eu acho que você realiza sonho das pessoas, assim. Trazer os sonhos e trazer isso para a realidade é uma coisa que você consegue fazer isso. E na minha cabeça, quando a gente foi começar a conversar sobre como fazer um podcast, alguma coisa que tinha a ver com propósitos e sonhos, eu estava vendo uma novela, bati o olho na novela, né, que estava passando, e eu falei, cara, tem um cara que consegue fazer essa leitura, talvez emocional, e trazer para as pessoas tanto amor, tantos milhões de pessoas que nem você. Então é um prazer você poder estar aqui, meu irmãozinho. O Jaime Monjardim, para quem não conhece, né? Eu não sei quem não conhece, o Jaime é diretor de novela, tantos filmes, tantas coisas, a gente vai falar um pouco sobre isso, até mesmo que eu tenho algumas curiosidades a perguntar para ele como é que ele fez algumas coisas dessas, né? Jaimão, obrigado por você ter aceitado, cara, de você trocar uma ideia com as pessoas, para mostrar um pouco do seu universo também, na verdade, do seu universo mental, que eu acho que é o mais legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né? Sabe que eu nunca tinha feito... Você nunca tinha feito, né? Podcast, e é o primeiro que eu faço na vida, tá? Que legal. Opa. Então é um prazer fazer para você, porque, assim, você sabe que a imagem que eu tenho de consultório é terrível, de medo, né? Então, graças a você, eu estou perdendo o meu medo, né? Então, obrigado por você ter me convidado. Para mim é super importante, é uma experiência nova também. E o que a gente faz realmente é uma coisa muito sensível, né? Que mexe muito com as nossas entranhas, que é tentar sentir o próximo, né? Então, eu acho que esse trabalho de você ser um contador de histórias é uma coisa que acaba mexendo muito com o nosso âmago profundo, né? De tentar
eu passo o dia inteiro observando tudo, né? Olhando as pessoas, olhando crianças, olhando adultos, olhando o jeito de se vestir, jeito de fazer, porque, na verdade, a gente sempre vai ter que reproduzir isso, né? De alguma maneira. E essa nossa forma de contar a história, as pessoas às vezes acham que a gente escreve. Não é que a gente escreve. Na verdade, o que a gente faz é conceituar uma obra, né? É você receber um texto muito bem escrito e, a partir desse texto, você dar vida a esse texto. E é isso que é mágico, né? Por isso que eu acho que o que a gente faz é pura magia. Não, é sensacional. O propósito desse podcast justamente é mostrar, até para todas as pessoas, né? Mas a gente meio que fez a vertente para os profissionais da área de saúde, né? Principalmente para os dentistas, assim, é mostrar um outro lado. Você acabou de falar uma coisa de roteiro, né? É roteirizar. Então, às vezes, as pessoas não roteirizam. Você falou que você tinha medo. O Jaime é meu cliente há muitos anos, né? Eu sou dentista dele. E eu venho acompanhando essa evolução do perder o medo, né? E é um roteiro que a gente tem que fazer. É um roteiro que a gente tem que fazer atendimento. Então, acho que você roteiriza seus atendimentos, assim, justamente para sentir essa parte emocional dos seus pacientes lá, dos seus clientes. E você tem que estar sensível, né, àquela outra pessoa, né? De entender a história dela, entender os medos, né? Porque a pessoa já vem com algumas experiências em relação à odontologia, né? Então, a gente realmente se coloca numa posição de entender aquela outra pessoa, de ter uma abordagem única com aquela pessoa, né? Estar sensível a isso, né? E que tamanha sensibilidade, né, em relação ao Jaime, assim, de trazer vida, né, através de uma novela, de um filme, né? Então, entrar realmente no lar, né, de uma pessoa, né? Então, isso é muito forte. Então, é muito bonito toda essa questão do propósito que está envolvido por trás da profissão, né? E da confiança, né? Como ele falou, né? A confiança que ele tem em você. Será que a gente não constrói uma novela também, talvez, que você atende alguém? São várias histórias que estão... Não, mas ele falou um negócio que é muito legal pra gente, que assim, todo o processo que a gente fez o que a gente fez com a Face, né? Foi criar um negócio que está baseado na experiência do cliente, né? Na experiência do paciente. Então, a gente desconstruiu o consultório odontológico, né? Tirou daquelas referências que a gente tinha tradicionais da área da saúde, que era branco, que era, né, aquela coisa mais fria, e transformou as nossas unidades, elas são quase que uma boutique, né? Elas são uma experiência de compra, são um lugar que as pessoas gostam de estar Tem dentro. dermocosmético agora, né? Tem dermocosmético, enfim, justamente para que a gente quebre esses paradigmas, né? Porque dessa associação do dentista da dor, que é caro, que é dolorido, que ela foi alguma vez na infância e teve algum trauma. E é um jeito novo da gente contar uma história da odontologia, literalmente, trazendo essa analogia da história, né? Só uma pergunta, e tem um barzinho, pelo menos, também, pra gente tomar um vinho, tomar uma coisa? Tem que ter. É uma ideia. Pelo menos, é uma ideia. Por que não? Deixar um botequinho pequenininho ali. Não deixa de ser uma ideia, né? Lógico, uai. Aquele painel de fotos pode ter um botequinho pequenininho do lado, vai ficar um vinhozinho, lindo, pro paciente ficar mais tranquilo. Fica mais eu já tinha dado a ideia de fazer um painel de fotos mesmo, Sim. nas clínicas, porque as pessoas se sentem, elas se identificam, né? Identificação, lógico, né? Chega, passa por ali, toma um golinho, dá uma olhadinha, vê todo mundo que já passou, opa. O grande problema é fazer um atendimento depois. Isso é o roteiro, isso é o roteiro, é o conceito. O mais difícil que a gente tem nessa vida é conceituar. São duas coisas, né? Onde a gente quer chegar, né? Que eu acho que esse é o ponto mais importante de nossas vidas. Onde a gente quer chegar? Pronto. Daí, agora, para lá, temos um caminho, né? Que não é fácil para ninguém, né? Eu acho que essa parte de atendimento, por exemplo, a gente está falando de clínica, de atendimento, e como ser um exemplo, eu acho que o básico que a pessoa tem que ter, primeiro, é amor, né? Para poder cuidar de alguém. Amor pelo que faz, né? O que eu sinto é que a pessoa sempre vê número e não vê o amor que ele tem que ter para cuidar das pessoas. Então, quando eu pensei em você também nessa história, eu pensei no amor que você tem nela, paixão. Como é que você introduz isso dentro de um roteiro que você vai criar, enfim? Essa imersão, é amor que isso chama, acho, né? Total, porque assim, quando te convidam para dirigir um trabalho, a primeira coisa que tem que ter é um casamento, você com o autor. Esse é o ponto inicial de qualquer trabalho. Você tem que casar o autor com o diretor. E os dois têm que se amar profundamente, porque um depende do outro, né? Então, o amor já inicia assim. Depois, pela sua paixão pela história, você também não pode contar uma história que você não está apaixonado por ela. Então, é melhor você ir para outra história. Mas quando você escolhe uma história, é porque você está realmente apaixonado e sente um amor profundo
por aquela história. Porque aquela história, de alguma maneira, pelo menos, graças a Deus, eu já posso dizer que eu cheguei num ponto que a gente pode escolher. E se você pode escolher uma história que, de alguma maneira, ajuda a mudar o mundo, né, ajuda você a ter uma visão diferente, a trazer uma causa social dentro da história, fazer coisas que importantes, né, como a gente já fez em várias, né, desde medula, desde transplante, desde alcoolismo, drogas, tudo isso a gente soube tratar muito bem, principalmente no Clone, na época, por exemplo, né? Manel Carlos, quantas novelas que as pessoas começaram realmente a doar órgãos, tudo. Por quê? Porque eu acho que a novela ela é muito importante no nosso país. Cara, eu tenho um case com o Clone. Eu estava em Nova York, numa galeria, numa desses, eu não lembro qual desses magazines gigantes lá de Nova York, que estava comprando um presente para minha mãe. E chegou uma moça, eu estava conversando com meu amigo em português. Chegou uma moça e falou assim para mim, em inglês, ela falou assim para mim: vocês são brasileiros? Aí eu falei: somos, mas né, de onde você é? Eu sou da Romênia. Eu falei: mas como é que você sabe que a gente é brasileiro? Ela falou: por causa do Clone. Eu falei: como assim? Ela falou assim: não, a gente assiste a novela, eu ouvi a sonoridade da sua voz e eu entendi que vocês eram brasileiros. Eu falei: cara, isso é demais. O Clone passou no mundo inteiro, né? Então, assim, foi um baita sucesso. Mas o que eu só quero dizer com isso é que, assim, essa relação que você começa a ter com aquela história é uma profunda relação de amor, né? Então, imagina, você tem que entender todos os personagens, como eles pensam, como eles vão agir, como eles vão se vestir, aonde eles vão morar, de que maneira eles vão morar. Olha só a quantidade de construção por trás de um texto, né? Quais são as locações, quais são os lugares que esse frequenta, que esse frequenta, que esse frequenta. Então, é uma construção muito bonita, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com tudo isso que está aqui, né? Vocês hoje construindo, né, uma relação das pessoas com um consultório que era uma visão no passado, imagina você construir uma visão nova para isso. Então isso é o que a gente chama de novo, né? É novo, e tem ousado, né? E tem que ter a criatividade, né, para você fazer o lúdico nisso, né? O papel da criatividade para você entregar uma área da saúde, ou entregar um plano de tratamento como não seja uma coisa muito médica, vamos dizer assim, principalmente a parte psicológica, né? Tem que ter muita criatividade, né? Como é que você lida com essa criatividade no teu dia a dia lá? Eu tento focar muito na questão, né, do que o paciente ele vai receber além do procedimento, né? Então, em relação à autoestima, é muito legal porque às vezes a gente passa a enxergar a pessoa como um todo, né? Então, eu falo das minhas pacientes, o meu foco é o público feminino, por exemplo, né? Então, a gente faz outras ações, assim, pensando naquela pessoa também, né? Então, isso é muito incrível. Então, através dos procedimentos, né? A gente oferece o procedimento, mas o que está por trás? A autoestima. Então, tudo relacionado a esse universo eu busco explorar. Então, às vezes uma maquiagem dentro da clínica, né? Então, como a gente pode inovar, né, através da nossa profissão? Isso é um ponto muito chave, né? Agora, é uma coisa muito doida essa história. Ela tá falando aqui, eu tô pensando, por exemplo, no Olga, no filme que você fez. E aí a questão da determinação, né? E são duas vertentes diferentes que eu vou perguntar, na verdade, né? Porque até você ter uma ideia, que é curiosidade da galera, né? O deitadinho. É a curiosidade da galera. Como a Olga, ele se passava aquela parte que tinha neve. Pô, você gravou no Rio de Janeiro aquilo. Tudo Bangu. Calor era terrível. Foram milhares de toneladas de sal grosso no chão. Tinha umas 40 máquinas de neve. Não eram umas 40, umas 30 e pouco, sim. E era assim, uma loucura, porque era um calor. E todo mundo com casaco e tudo, mas foi feito aqui em Bangu, na área mais quente do Rio de Janeiro, no verão. Cara, todo mundo suava, era uma loucura. E aí vem a pergunta, né? Qual o papel da determinação? Porque eu fiquei pensando, cara, o Jaime fez um filme em Bangu, no Rio de Janeiro. Porra, você olha, o filme tava nevando. Eu falei, o Deve gravou no Chile, gravou na Argentina, que as locações dele são a coisa mais louca do mundo, né? Olha tudo que ele fez, aí você vai ver a leitura, o filme que tem na cabeça dele é uma coisa surreal. Mas esse foi no Rio de Janeiro. Foi tudo no Rio. Olga cara. Não viajou, a Olga só filmou tudo no Rio. Foi todo no Rio. Os portos todos foram lá na Marinha. Graças a Deus a Marinha ajudou bastante, né?
Mas é isso que eu te falo, é uma construção, né? Você tem que ir lá e também trabalhar com o que você tem e dar vida no que você tem, né? Às vezes você não tem os recursos que você sonha, mas você pode pensar e tem a liberdade de você criar de uma maneira que passe uma grande verdade. Ontem, por exemplo, eu assisti uma cena que eu fiquei impressionado e eu guardei na minha cabeça. Era numa escola, entrava um cara que começava a atirar nos alunos, só que você não via o cara atirando, você não via nada. E estava tudo dentro de um banheiro, com a menina trancada no banheiro e tudo no rosto dela e os sons. Então, foi assim, uma cena que custaria um absurdo de fazer tiro, não sei o quê. Você estava tudo em cima do close de uma menina. De duas meninas da interpretação dos atores. Que estavam com medo, com susto, e davam os tiros todos. Então, eu digo assim, isso é uma forma muito criativa, né? E muito assim, incrível de você construir uma cena sem ter aquela toda produção. Você não precisa de muita precisa. coisa para ser criativo. Então, É o isso papel que da eu quero criatividade dentro de qualquer trabalho acho que é fundamental. Total, né? Não tem como. Por isso que a gente tem que estudar muito, olhar muito, ver o comportamento das pessoas, para a gente também não ficar na hora tendo que sempre pedir auxílio para alguém, não. É obrigação nossa, né, conhecer um pouco de todos os lados da vida. É o né? tal do repertório, né? De Tem criar que ter, o próprio tem que repertório. ter, Agora, eu participei com o Jaime, do filme que ele fez. Participei como dentista, né? Do Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, que o protagonista, ele era pobre, né? Ele tinha aquela historinha do começo, aí depois ele parava e eu lembro que ele tinha os dentes, o ator tinha os dentes, o argentino, né? Eu fiz a modificação dos dentes dele, depois ele apareceu, né? Esse lapso de tempo, o Jaime parou a gravação para eu poder fazer os dentes. Então, a minha pergunta é, como é que você... Porque para tudo, né? Filme Olga, as novelas. Cara, você tem que ter uma organização. Então, eu estou querendo fazer uma comparação realmente, até com a parte da saúde, porque às vezes a parte médica, odontológica, às vezes ela é meio perdida em como organizar e como roteirizar o seu atendimento. Então, a minha pergunta é, sem roteiro não funciona, né? Não, impossível. Não Não tem funciona. como. Antigamente você podia ter o cinema novo, algumas pessoas do cinema novo, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, mas isso era só no princípio. Agora você não... Até porque você envolve comercialmente também. Então não adianta, você não pode fazer filme para você. Aí você pega um telefone celular E você faz. brinca, né? E faz, pega uma câmera, gasta você sozinho. Agora, você depende de pessoas que vão te financiar, etc. e tal. Então todos querem pelo menos tirar um pouquinho, mais do que 12%, pelo menos, que no banco, né? Então, você tem que ter um negócio que funcione, né? Também não adianta, por exemplo, você criar toda essa infraestrutura e chegar lá e não ter como pagar ela. Sim. Ou não ter receita para bancar isso. Então, todo negócio tem que ter o roteiro, o conceito e os objetivos. Quando a gente cria um processo de reabilitador, por exemplo, vou arrumar uma boca, um rosto, vou fazer tudo. A gente monta esse processo, né? E aí vem a questão, até eu falar com a Carla. Você não acha que a performance ela está ligada a você dar uma sequência, não militar, não gosto dessa palavra assim, mas é uma sequência de seguir o roteiro. Então, se eu falo um planejamento, olha, o teu cliente vai chegar, você tem que fazer um escaneamento facial nele, depois o escaneamento dental, depois mostrar a importância da prevenção, depois você tem que nutrir ele de informações, porque isso vai valorizar o seu trabalho. Então, se fosse assim, você pegaria qualquer câmera e filmaria qualquer coisa. Então, qual é o valor? A diferença entre preço e valor é uma coisa muito séria, mas como você valorizar até o seu plano e seguindo um roteiro? Você visualiza isso sempre quando você quer lá em Gaspar fazer os atendimentos, você consegue fazer a gente entende que você faz uma coisa que você pensa sempre nessa performance e nesse seu crescimento profissional. E emendando isso, vamos falar dos seus sonhos também, né? Com relação a isso, porque a gente pegou dois contrapontos, né? Trazer o Jaime, uma pessoa que trabalha com roteiros, trabalha com sonhos, trabalha com ideias, e trazer uma pessoa que está começando justamente com essa ideia dos sonhos e dos sonhos profissionais. As profissões não importam. O que importa são os sonhos e as realizações. É muito essa questão do propósito mesmo, né? Em relação ao planejamento, sim, a gente tem que analisar que cada pessoa é única. Então, vai ter um planejamento específico para cada pessoa, né? Mas esse planejamento, ele vai levar muito em conta, isso é uma abordagem muito ali dentro da clínica, a personalidade da pessoa,
né? Então, tem pessoas em relação aos procedimentos que elas têm alguns traços de personalidade que alguns procedimentos não são para aquela pessoa, né? Então, eu analiso muito essa questão. Tem que ter um planejamento, né, voltado para essa questão do benefício para o paciente, mas, ao mesmo tempo, focado naquela pessoa, realmente. Um planejamento específico para aquela pessoa. Tem que personalizar. Tem que personalizar, né? Então, tem um exercício de empatia ali, né, grande, né? Tudo, Tem. né? Ele tava falando para mim, eu tava lembrando de empatia, né? Que você tem que se colocar no lugar de um monte de gente para poder fazer tudo isso. Porque se não tivesse isso, por exemplo, lá eu já tinha ido embora, porque eu sou o primeiro que já não durmo um dia antes. Chego lá, se o Ander não está lá, por exemplo, eu já não me sinto à vontade, né? Aí é muito pessoal mesmo, você entender e ouvir ele falar, mas eu entendo o que você está falando, tem que ser realmente... E hoje isso funciona não só para nosso caso. No meu caso, é a mesma coisa. No teu caso, de vocês, é a mesma coisa. E se você vai num hotel, se você vai num lugar, numa loja, onde quer que for hoje, o que vale é o atendimento. O atendimento muda, assim, a gente só volta para os lugares quando você tem um atendimento profissional, legal, acolhimento. Acho que não é atendimento, acolhimento. Talvez é a palavra que defina mais essas clínicas. Aqui você é acolhido. E a ideia mesmo da Face Unique, quando veio, um modo de trabalho, sempre foi nessa coisa do amor. Você me conhece bem, sabe como é que eu sou, né? Aí, eu sou um cara carinhoso, não tem jeito, cara. Se não bota amor, pra mim... Não, é claro, porque pra mim, se você não bota amor, não tem fundamento, fica meio que vazio. Beleza. Mas a Face Unique veio, na verdade, com esse conceito, e eu mostrei um vídeo pro Jaime uma vez, que a gente tava montando umas loucuras juntos, de proporção áurea, uns negocinhos assim, que era um vídeo que estamos montando um negócio bem legal, inclusive. Obviamente, né, tem a curadoria do Jaime, não é qualquer momento que a gente faz isso, mas, pô, estamos montando um negocinho. Mas, na verdade... Eu sempre pensei no macro, né? Quando eu penso em rosto, em dente, falo, porra, é dente. Mas, cara, a gente trata da face. Como é que eu consigo exprimir isso, mostrando isso e comprovando isso de alguma maneira para as pessoas entenderem? Foi que eu mostrei um vídeo, até um dos vídeos que eu tenho algumas palestras minhas, para o Jaime, que foi feito, um espanhol que fez esse vídeo, fala de proporções, tudo, e ele contempla, na verdade, o full face, contempla matemática. Então, por exemplo, você vai na casa do Jaime, cara, e tem um monte de obra, ele vai montando as paradas, e se você analisar, por que você acha que é... Porque eu tô falando porque ele tem essa leitura. Não, porque quando você olha assim, fala, cara, isso me faz bem de olhar. Quando você vai numa igreja, um vitral de uma igreja, fala, cara, esse vitral é incrível. Quando você vê uma pétala de uma rosa, você fala, porra, é bonito isso aqui. E aí foi minha inquietude, né? Falando desse vídeo, porque nesse vídeo tem a ver isso, né? A inquietude de falar, pá, tá bom. A minha primeira pergunta é, como é que a abelha consegue construir o favo num hexágono perfeito? Aí eu falei, cara, a natureza, ela é perfeita. Se a natureza é perfeita, por que o rosto e o dente não devem ser perfeitos? Aí eu fui buscar, na verdade, uma técnica que já existia. E a gente vai no século XII, e aí do século XII você acha tantos caras inteligentes, tantos caras importantes como Fibonacci, aí você tem ali desde Leonardo da Vinci, aquela coisa toda. Então a beleza, e aí eu fico pensando assim, quando a gente veio com a ideia de fazer realmente uma profissão, trazer para a odontologia, ou já trazer para a saúde bucal um tratamento facial, onde a gente pudesse trazer essa visão do vitral bonito, de se olhar e falar, nossa, mas é bonito o seu rosto, você tem uma coisa, não precisa ser extremamente no detalhe, mas a composição, quando eu olho, me faz feliz. Então aí vem a questão do projeto, né? Do propósito. Será que o propósito não é só sorrir? É sorrir de dentro para fora, mas é onde você exprima uma felicidade para as pessoas também através da sua saúde? Pode ser uma proposta isso, né? Eu acho que a ideia veio assim. E aí a gente enlatou isso daí para todo mundo poder fazer. O que a gente está querendo fazer aqui já é tirar os caras da caixa, cara. Sabe a caixa? É que nem você fala pro cara, filma com essa câmera. Fala, legal, cara, solta dentro de você, vamos procurar o que tem de melhor para você poder passar para frente. O que acontece na área da saúde é que é tudo muito enlatado às vezes. As pessoas esquecem de ir para outras áreas. E aí essa comparativa com a visão, que sempre falo, pô, ele tem a cena na cabeça dele. A cena na cabeça dele é uma coisa que foi construída. Você tem a intuição, mas ela foi construída com estudo. Na verdade, você quando vai num espaço e você vai fazer uma cena naquele espaço,
Você já foi naquele espaço antes, já montou aproximadamente um pouco na sua cabeça o que você pretende. Mas quando você chega no dia com a equipe, com os atores, aí você vê a luz está ficando pronta, você, mesmo que tenha pensado um pouquinho como vai ser, você se dá e se permite fazer e seguir aquela intuição daquele momento. Que é um pouco diferente, né? Porque vocês têm que ser mais técnicos, né? Mas o espaço onde vocês vão usar toda essa técnica, ele pode ter essa criatividade e esse fazer as pessoas se sentirem aliviadas ou emocionalmente bem acolhidas, né? Mas a cena você já sabe o que você vai fazer. Aí entra o lado técnico. É que nem nós. Eu tenho que ter a câmera boa, tenho que ter luz linda, tenho que ter tudo, né? E para quê? Para poder fazer o melhor, né? Mas tecnicamente eu tenho que ter o melhor também. Agora, eu estudo direto, cara. Eu estudo, na verdade, eu estudo música mais do que eu estudo no dente hoje. É para o meu outro lado da cabeça funcionar. Existe evolução sem estudo? Como é que você se tornou diretor? E aí é a tal da evolução, do sonho e realização. Você estudou para ser diretor. Uma confidência aqui. Ele chegou aqui, ele já olhou as câmeras, ele falou que câmera boa, ele já está interessado para saber que câmera é essa. Porque a gente sempre está aprendendo, né? A visão que eu tenho assim é porque assim, quanto mais a gente aprende, mais percebe que não sabe nada, né? Exato. Então, em todo lugar que eu chego, eu fico curioso mesmo com os meninos aí, com o pessoal, com o estúdio, o que estão fazendo. Você vê que não precisa ser grandioso e você consegue ter tem um chroma key, tem, né, o estúdio funcionando, essas coisas são importantes. Eu estudo direto, porque o mundo evolui muito rápido, os pensamentos evoluem. Eu acho que depois da pandemia também foi uma mudança radical no comportamento humano, né? Eu acho que a pandemia foi uma tristeza, foi uma coisa horrorosa para todos, mas também trouxe grandes ensinamentos. Grandes reflexões sobre o nosso ritmo de vida. As pessoas começaram a olhar para o próximo, começaram a olhar o vizinho, porque não tinham com quem conversar, começou a abrir os horizontes dos sentimentos, né? Então, eu acho que nós estamos sempre em evolução. E no meu trabalho, então, como é que você pode fazer uma coisa sem ver o que os outros estão fazendo? Então, você tem que ver tudo que tem de série, tem que ver tudo que está acontecendo no mundo, quem está fazendo bem. Hoje você, de repente, vê a Coreia fazendo filmes incríveis, né? Você vê a China, você vê Taiwan. A gente não tinha, né? A gente não assistia isso. De repente, você começa a ver no streaming. Os coreanos estão dando show de técnica, de filmes e séries. Aquele assim, Round Six é coreano? Acho que é. Agora já é. Assim, nós estamos falando de séries universais que entram a Coreia, com os Estados Unidos, com não sei quem. Quer dizer, são parcerias que são... Os streamings estão aí para... Então, se você não estudar e não olhar para frente, você está ferrado. E para atingir a performance, você precisa estudar, né? Tudo a evolução tem que ser constante. Não, eu estou falando tudo, porque até mesmo no nosso meio, o que a gente está fazendo, né? Justamente na FaceUnic é montar realmente uma academia de treinamento, né? Para todo mundo, para eles terem uma evolução constante para ser o highline mesmo. Toda hora uma técnica. A questão é, principalmente em todas as áreas, né? Mas a ideia nossa agora, que a gente já vai começar a fazer, é que todo mundo tenha um treinamento de alta performance. Porque é a mesma coisa, você está fazendo um filme e de repente tem uma câmera, né? Aí você usava as câmeras analógicas, tipo faz fotografia. Eu sei que você viaja muito e fotografa, você adora fotografar. Porra, de repente pulou para digital. Quer dizer, se você não estuda aquilo, você não... Não, eu ia fazer uma pergunta para ele. Mas não é nem um estudo técnico, viu? O estudo que eu estou me referindo, porque eu posso conhecer a minha câmera, mas não será... Por exemplo, eu trabalho com Venice, trabalho com grandes câmeras, né? E que são as melhores do mundo. Eu não preciso entender dela, mas eu preciso entender de quem vai operar ela. Né? Quem são as pessoas que evoluíram, quem está estudando, quem são as pessoas que estão por trás daquelas câmeras e o que elas vão me ajudar. Fotógrafos novos que estão ali estudando, não é, às vezes nem é a experiência. O fotógrafo do Olga, que era o Ricardo, que infelizmente foi levado, está em outra dimensão, ele era o primeiro fotógrafo, ele era o primeiro trabalho dele como diretor de fotografia de um longa. Né? E assim, eu fico achando, o que eu penso é assim, a gente tem que estudar e entender o que está por trás dessas pessoas, né? Porque você trabalha em equipe, é um time, né? Com certeza. O Cris. É o processo, Cris? Não, o que eu tô... Assim, a questão que está na minha cabeça aqui, que o Jaime
ele tá acompanhando essa sua trajetória uma revolução, né? Sim. Você saiu do renascimento do cinema nacional, da época que a TV era o mass media, né? Ou seja, era a única entrega que a gente tinha de veículo de comunicação, e agora você está vendo essas plataformas de streaming. E como é que você tem visto essas modernidades, essas inovações, essa mudança de linguagem, cara? É que assim, o que manda e o que fala mais alto de tudo é a criatividade e a emoção, né? Sim. Tudo é gerado, a gente gera emoções, às vezes por uma emoção violenta, às vezes uma emoção de amor, às vezes uma emoção de pensamentos, né, de mistério. Mas, assim, uma coisa é certa, assim, vence quem escreve melhor, né? E hoje o que está valendo é quem pensa mesmo, quem está lá estudando. Um roteiro hoje é muito difícil fazer. Sabe por quê? Você prender o público num roteiro, você pega a Casa de Papel, né? Todo mundo queria assistir. Por quê? Tem uma técnica para você fazer episódio por episódio, cena por cena. É que nem quando você, nas tuas clínicas, entra o cara, na entrada, você já tem que bolar um clima ali, uma emoção. Aí ele entra um pouquinho mais para frente. Ai, que nossa, aqui não estou me sentindo numa clínica. Aí você anda mais um pouquinho, chega alguém, te oferece um vinhozinho branco, oferece, né, um vinhozinho tinto para dar uma relaxada, pouquinho, né? Porque lá não é, né? Aí você vai, tem uma som, tem uma musiquinha. Então você cria esse roteiro. Sim, é teu, sim, é tua. Quer dizer, é o grupo de vocês, é o time de vocês que vai bolar isso. Então, eu acho que isso que faz parte de nossas vidas, né? São os roteiros que nós criamos, e para isso a gente tem que estar informado, tem que estudar. Como é que você vai fazer uma clínica dessa sem se utilizar dos equipamentos mais modernos do mundo? É isso aí, Cris. E aí, deixando a deixa do Jaime, né? Pô, você criou os processos, por exemplo, na FaceUnic, eles estão criados. Normalmente eles têm que ser seguidos à risca, na verdade. Essa criação de processos foi feita baseado exatamente nesses detalhes? De cada momento uma emoção, porque precisa ter, né? O que a gente conseguiu fazer com a Face, né? Todos os negócios ele tem uma base, né? Que é o produto, processos e pessoas. Né? Esse é um tripé para qualquer negócio, para ele parar de pé, para tudo acontecer. Então, nosso produto é um produto muito bom, porque ele tem toda essa experiência, ele tem toda essa proposta de inovação, de fazer uma odontologia nova, de transformar a vida do cirurgião dentista mesmo, né? De trazer ele para uma rede, né? Para que ele possa, com o talento dele, transformar a vida das pessoas, né? E nossos processos fazem com que isso aconteça de uma forma mais natural, fácil, para que ele consiga executar o talento dele, que é o de ser cirurgião dentista. E para isso a gente precisa selecionar as pessoas certas, que queiram, que acreditem nesse propósito e que consigam fazer isso acontecer. Então, esse tripé é a chave do sucesso, né? Quando a gente consegue encontrar essas três coisas, ou mesmo quando a gente não consegue, mas a gente tenta equalizar, né, para que eles alcancem, que faz o resultado acontecer, que faz dar performance, entendeu? E foi nisso que eu me identifiquei tanto com a Face, né? Essa missão que tem por trás do negócio, né? Então, da gente realmente tem, né, entender todos esses processos, mas focar em pessoas. Eu acho que isso é o mais forte, assim, né? O mais necessário hoje em dia. E qual é o seu sonho? Seu sonho? O meu sonho? Aquela pergunta, né? Solta. Qual é o seu sonho? Eu falo muito em... de sonhos. Transformação de vida, né? Eu acho que essa palavra é muito chave, né? Além da Face, eu procuro sempre de fazer o procedimento, né? Plantar algumas sementinhas, assim, levar alguma palavra de vida, às vezes, na vida da pessoa, né? Então, a minha missão, né? O meu sonho é que eu consiga impactar realmente na vida daquele paciente, né? Transformar vidas, né? Seja levando conhecimento, uma inspiração, compartilhando uma história, né? Falando em histórias, né? A gente tem aqui a pessoa, né? Responsável pelas histórias. E eu resumiria assim, transformando vidas, assim. Essa questão do sonho, assim, que pulsa mesmo dentro de mim. Sempre. A proposta da Face é meio essa, né, Cris? Exatamente, total. É transformar realmente a vida do dentista, né? Para que ele entre nessa jornada empreendedora, né? Que ele transforme que a gente fica... Para mim, por exemplo, eu sou empreendedor há muito tempo, é muito fácil olhar, né? Só que a gente fica imaginando, né? O cirurgião dentista passa lá a vida toda estudando, dedica lá 5 anos, mas não sei, 2 anos no mínimo de uma especialização, 7 anos no mínimo aí para poder fazer uma jornada para estar pronto para o mercado. E aí ele descobre que ele virou empresário, né? E ninguém ensinou ele a ser empresário, né? Então acho que a nossa primeira transformação é essa.
né, de propor uma jornada de transformação para ele. E a segunda é ele entender o quão fortes são esses 3 valores que a gente carrega do empoderamento, da autorrealização e da autoestima, que é o que a gente quer que os pacientes encontrem na Face, né? Tem que vestir essa camisa, né? Agora eu estava pensando aqui em termos de produção, né, Jaime? Quando você monta produção, você precisa ter equipamento. Então, eu me vejo trabalhando, eu preciso ter equipamento para ter uma melhor performance. Né? Então, quando a gente fala de clínicas, e aí o bate-papo sempre me pergunta, pô, mas você tem um monte de equipamento? Eu falo, cara, às vezes eu não preciso de todos os equipamentos. Eu preciso de ter equipamentos certos para poder executar o meu trabalho. O que eu vejo, às vezes, dentro de algumas clínicas assim, eu estou falando especificamente para dentista agora, assim, tá? É que às vezes eu olho uma máquina, por exemplo, que eu falo, compre esta máquina, que você vai... Mas não preciso disso. Você não executa essa técnica. Eu falei, em algum momento você vai precisar usar essa máquina. Ela não precisa ser cara, mas você precisa ter componentes para compor aquele tratamento ideal. Que em alguma hora eu tenho que mexer com isso. Aí vem a segunda pergunta sempre, né? Poxa, mas a gente precisa investir muito para fazer isso. Eu falo, o básico não precisa investir muito para você ter a performance. Então, o que a gente fez, na verdade, agora, com relação a produtos, é como se fosse fazer um filme, né? Eu preciso ter pelo menos algumas câmeras para poder dar certo, isso daí senão também não sai. Então, na cabeça das pessoas, como é que a gente faz? Como é que você acha que a gente deve, quando a gente fala para elas que elas precisam ter o mínimo necessário, como a gente roteiriza isso nas clínicas, por exemplo, você precisa ter isso aqui, você precisa ter isso aqui, no lugar certo, você precisa ter essa caixa, a pessoa, foi tudo estudado, é que nem um roteiro, né? Para a pessoa olhar e ter essa experiência, mas principalmente algumas máquinas, às vezes, que são básicas, as pessoas, elas te perguntam o porquê que vai ter. E aí eu sempre respondo, tem a ver com a sua performance, porque se na hora que você precisa, você tem que ter na mão. Num filme não é nada diferente, né? Se você não tiver os equipamentos, você não consegue produzir isso daí. Mais ou menos. Temos uma diferença aí, porque o que vale para nós, a nossa máquina, é a criatividade. É o poder que você tem de botar num papel aquela história. Aí você pode até filmar com celular. Se é bom, está bem escrito, tem emoção, não importa se é com uma câmera profissional, com uma câmera... É o antigo Super 8. Entende? No nosso caso, a nossa maior máquina é a máquina de bons roteiristas e de pessoas com muito talento para contar uma história. O restante você pode fazer até com o celular. Lógico, se você vai fazer uma obra para o planeta, você tem que trabalhar com câmeras profissionais, etc. e tal, mas não tira nem um pouco o mérito. Hoje, a tecnologia está facilitando cada vez mais. Hoje você tem um acesso, telefone, né? celular 8K. Existe já telefone celular com 8K. Então, o 4K já é comum, né? Lógico, fechou a zoom, cai a qualidade, agora... Mas você já tem. Então, a tecnologia, para nós, por exemplo, está evoluindo muito rápido, o que facilita, que são equipamentos menores. Antigamente, o cara ia pendurado no helicóptero, amarrado por um cinto. Agora você tem um drone. Olha a diferença. Né? O drone hoje voa em qualquer lugar, faz o trabalho de um helicóptero muito mais bonito, menos tremedeira. Mais estável, né? Mais estável. Não, também a gente tinha estabilidade, porque você colocava toda uma tecnologia para não balançar essas coisas. Mas olha o trabalho que dava, olha o custo que era. Então, hoje você pode produzir muito mais barato. Agora, o que você não vai conseguir fazer é roteiro. Roteiro é a alma de tudo. Então, a gente pode dizer aqui desse nosso bate-papo que para os dentistas, nossos amigos também, né, que estão aí nos assistindo, que precisa ter um roteiro, precisa seguir um método, precisa ter um encantamento. E a palavra que a gente falou, qualquer que vocês falaram? Acolhida. Acolhimento. Acolhimento. Eu acho que isso faz um combo, né? O combo da performance. Como a pessoa se diferencia da outra. Eu acho que é neste combo, né? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, começo um trabalho, eu tenho que acolher toda a equipe, passar toda a nossa filosofia de trabalho, como é que a gente gostaria de fazer esse trabalho, né? Quais são os nossos limites, tem que ficar claro, né? Quando você trabalha com pessoas, você estabelece os limites, né? Para não ter nenhum tipo... Então, quando você estabelece as regras, tudo é mais fácil, né? Sempre com educação, com muita gentileza e acolher, né? Que eu acho que é a palavra que define um pouco, talvez, todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu me sinto acolhido na tua casa, por exemplo, né? No teu consultório, porque eu sei que vai ter
né? Não tem o bar ainda. Não tem Isso o é bar um problema. Mas tem tá uns vinhos lá faltando atrás, tem uns boteco vinhozinhos ali, lá atrás. Tá na faltando um cozinha. cantinho. Eu quero aproveitar do Jaime aqui, eu tô muito curioso das coisas. Eu queria saber o seguinte, eu sei que pode ser muito difícil, tipo, qual o seu filho é mais bonito, né? Assim, das suas produções, qual que você se apaixonou mais por ela? Olha, é muito simples essa resposta. São todos filhos. Sabe por Cada quê? um tem Porque cada um teve um momento único, mágico e só aconteceu naquele momento. Quando eu fui para, sei lá, fazer o clone. Nossa, imagina, 60 dias no Marrocos, nas portas do deserto, em Marrakech, em Fez, né? Isso nunca mais No vai Pantanal, sair da quando minha... você fez Pantanal, eu fiquei morando praticamente 1 ano. Terra Nostra, no interior de São Paulo. Terra Nostra, eu procurei o navio de 1900 no planeta inteiro. Nós fomos viajando até encontrar um navio em Southampton, na Inglaterra. Você imagina, fomos para a Inglaterra, rodamos aquela travessia toda com um barco no Canal da Mancha e com todos os figurantes europeus, assim, muita verdade. Então, quando você vê, você diz assim, meu Deus, como é que eu vou... Maísa, imagina, eu me preparei 1 ano não, 2 anos para poder fazer o Ministério da minha mãe. A sua era história, muito né? difícil. Essa deve ter sido me ver difícil, ali hein? com o Jaiminho e com o Dedé. Com o Jaiminho e com o Dedé. Se projetar aqui, nossa. Então, quando você pensa assim, Essa cada um deve é ter um sido- filho, então é difícil, você não escolhe. Dificilmente. Imagina, Roque Santeiro, Se a Moça, Direito de Amar, Isso. é muita coisa. Roque Santeiro foi a primeira novela Roque e única Santeiro. que deu Tinha o Silvio 100%. Malta, não era? Não, Roque Não era? Santeiro é um Roque Santeiro fenômeno. não era? Roque Santeiro falou de tudo, cara. Roque Santeiro falou Não era retrato. Lima Duarte, não era? Lima Era. Duarte? Era o Foi Lima. muito- Mas sabe Tinha o como Silvio nasceu Malta. isso? Você não vai acreditar. O Lima usava um relógio meio solto. E toda vez que ele começou a gravar, ele ia para o estúdio e ficava assim, arrumando. Aí um dia eu botei som, né? Aí foi o som, foi sonorizado sem querer, ficou tão incrível que a gente começou a usar isso como... Então, isso é um exemplo Que não esquece. do que não estava escrito e que de repente aconteceu. É Não, e natural. Você pegou daquele momento, como o Bogos, né? Ele fazia... Aí eu sonorizei esse som também. Então, ele morria, o último respiro dele nas medalhas, ainda dava né? Então, essas coisas acontecem. É aquilo que eu digo, você tem que estar aberto, é uma obra aberta, né? No caso de novela, sempre é uma obra aberta. Não é um roteiro fechado, que você ainda também pode bolar coisas. Mas a novela anda conforme o gosto do público. E o público vai se apaixonando. Se o público se apaixona muito por esse personagem, você trabalha mais esse personagem um pouco, né? Você já sabe o que o público gosta. Tem essa... Tem. Pode modificar. Você normalmente tem 30 capítulos diferentes no máximo, não é mais do que isso. Então você já vai... Vai sentindo. Né? O ideal era ter 40, 50 capítulos, mas não dá para ter, porque a gente sabe que a obra aberta, ela muda. Às vezes tem um personagem, um ator, alguém que cai numa total desespero, as pessoas não gostam. Então você tem que saber conduzir, corrigir ele, né? Então novela é uma obra aberta, o autor de novelas escreve um episódio por dia e nós temos que gravar um episódio por dia. E um episódio são normalmente 40 páginas. E nós temos que rodar 40 páginas por dia, entre 30 e 40, que é muita coisa. Tudo é organização, tudo é logística. Tudo é logística, Então, mas organização. dessas aí, qual que, assim, certamente deve ter muito perrengue aí que você teve que ser muito determinado para fazer acontecer, assim, para levar a galera. Olha, eu vou dizer, eu acho que o Clone foi muito complicado pela quantidade de coisas diferentes que tinham, né? Terra Nostra também deu muito trabalho, porque a Fazenda era original, né? E as novelas do Maneco, que são encantadoras, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer Viver a Vida. Nós fomos primeiro para Petra, na Jordânia, de lá nós fomos para Israel e de Israel nós fomos para Paris. Eu fiz um desfile no meio de Petra ali, um desfile que era uma das coisas mais lindas do mundo. Então, assim, é difícil, não adianta. Eu, no meu caso, como eu fiz isso tudo com muito amor, com muita paixão, dedicação, você nem presta atenção, né? Olhar dizer que essa é aquela, cada uma teve o seu encanto, sabe? Por isso que são filhos da gente, não tem como. E aí o trabalho, depois o esforço para acontecer, você nem lembra, né? Tem tanto amor envolvido. Eu lembro, deu muito trabalho. Olha, eu sei pelos filhos que a gente avalia, né? O quanto eles ficaram carentes de mim. Porque o Jaiminho e a Maria, acho que foram os mais que sofreram mais, né? E o Dedé. E eu com a Maísa estou tentando compensar
Porque era assim, entra no estúdio 6, 7 da manhã e sai 11 horas da noite todo dia. Né? Tem todo esse Não, já desgaste. acompanhei uns- Mas não é desumano, não. Eu amo isso. cara, Eu quero é morrer dentro do estúdio. Se eu tiver um infartão lá, Tem que tipo, ser dentro com do 100 estúdio. anos, tá bom. Que seja daqui uns 20, 30, 20, 40 anos. Aí você vê, né? Eu já acompanhei isso aí já. De ir lá no Aí, Projac já. e de ver o Jaime assim, tipo... Pô, amanhã eu vou chegar às 7 da manhã, eu tenho que... Não, nem 7, era antes, sei lá que hora que chegava. 7 da manhã eu vou estar na Globo, vou estar no estúdio, enfim. E às vezes era 11 horas da noite, assim... E o Jaime? Às vezes ia pra casa dele... Não chegou ainda. O Jaime vai chegar às 11 horas, uma loucura, assim, de horário. Isso quer dizer que determinação não tem tempo que você está formado, não tem tempo que você tá trabalhando se você não tiver essa... falar, eu vou trabalhar menos, eu vou me envolver menos. Eu não sou... cara, eu não sou... impossível. Eu não gosto dessa história, não, sabia? Você vai para os Eu estúdios sou Globo, full-time. tá lá primeiro, você convive mais com aquelas pessoas, né? Até o jardineiro chega, bom dia, todo mundo, Jaime, tudo bom. É uma relação de família que você tem com a tua equipe, com todo mundo que está lá dentro. Não tem como, a mulher do restaurante 1, restaurante 2, restaurante 3. Então, dentro dos estúdios, ali a gente cria um mundo. E é que nem você dentro das tuas clínicas. É teu mundo, não tem jeito. Ou você é empreendedor e vai com todo o tempo do mundo, que eu gosto de falar, né? Full time, os caras, você posta lá, você tá 12 horas trabalhando, fala, cara, eu amo trabalhar o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu vou embora tranquilo, ainda feliz. Mas por quê? Você não se cansa? Fala, canso, mas eu gosto. Aí é meio Sabe que... que eu sempre uso? Eu tenho um ditado que diz assim, toma muito cuidado com o que você pede para o destino, porque pode acontecer. Então, se prepare para receber esse dom. Porque tem muita gente que não acredita, chega e perdeu. Não se prepara, né? Isso. E não se prepara para receber. Eu quero ser isso, tá? Então se prepare para isso, porque um dia, com certeza, se você for um cara com muita vontade e determinação, você chega. Então, tem muita gente que não se prepara. Que loucura, e com essa frase final do Jaime, né? A gente vai acabando o nosso podcast, quero agradecer. Alinha, tem alguma pergunta para fazer pro Jaime? Esse é o momento que a gente junta agora. Foi a primeira, nossa primeira história, Jaime. Minha também, A viu? primeira história É verdade. que a gente queria fazer justamente isso, entendeu? Talvez essa frase seja, a última fala seja a fala da deixa, né? Entendeu? De juntar pessoas que têm... Que criaram um caminho e pessoas estão começando a trilhar um caminho. E nosso propósito, na verdade, é fazer justamente esse game. É fazer esse jogo para a gente poder extrair o máximo que a gente pode de uma pessoa que está começando, de uma pessoa que já está. E a gente jogar nesse balaio todo mundo junto, porque nós somos todos iguais, na verdade. Não existe diferença. Existe amor e existe determinação. A experiência faz a diferença de tempo. E a gente está aqui, né, nesse primeiro Full Face Cast, justamente para poder trazer a experiência. Obrigado, Carlinha, viu? Manda bala lá em Gaspar. Vai com força. Cris, obrigado também. É isso, eu que agradeço. Adiante tocando os projetos. Acho que foi legal isso, porque a gente faz processo, Jaime. E o Cris é um cara que faz os processos. Processos é exatamente isso. É o roteiro, é a entrega, é estudo em cima daquilo para as pessoas poderem entregar. E de você, meu irmão, só tenho que te agradecer pela sua presença, de dar essa luz aqui, porque a luz ela é fundamental, né? E você tem essa luz. Quero te agradecer, irmãozão, viu? Temos. Por isso. Temos, né? E você que é um franquia, você que é o dentista, né? Que está assistindo a gente aí, quiser conhecer um pouco mais da Face Unique, quer ser um nosso franqueado, quer participar dessa nossa nova missão, na verdade. A gente está criando um conceito. E esse conceito é trazer todo mundo para o mesmo lugar. Roteirizado, com amor, com entrega, né? Porque também sem entrega não dá nada, tá? Então vocês acessem www.faceunique.com.br e aí vocês vão saber um pouquinho mais da nossa história. Muito obrigado a esse primeiro nosso Full Face Cast. Face Unique, escolha ser incrível, escolha ser você. Obrigado, gente, valeu. Até a próxima, né? Obrigado. Tem mais pra frente ainda, Até né? já, até já. Valeu.